Muito bem, fala pessoal, vamos para o nosso Papo de Position. Hoje é dia 18 de outubro de 2020. Meu nome é Luiz Fernando e neste vídeo eu trago para vocês uma ampla visão do mercado através do prazo operacional de Position. O prazo operacional de Position, pessoal, é aquele prazo que você aí vai gastar apenas algumas horas do seu final de semana para observar o mercado e montar as suas operações, tanto de compra quanto de venda. Neste vídeo também eu trago aqui um viés de análise de visão de mercado alicerçado nas premissas aí do Trend Following, que são os modelos seguidores de tendência. Então, eu trago a minha opinião, meu modelo aqui para vocês. Vocês também estão observando aí do lado que, além de trazer uma visão macro do mercado, observar vários ativos, eu também trago aqui toda semana uma visão da minha carteira e como os ativos se comportaram dentro da minha estratégia, né? Depois eu trago aí os destaques, ou seja, os ativos que me chamam a atenção de alguma forma para a próxima semana. E por último, eu trago aí eu trago, na verdade, os ativos que vocês solicitam lá através do Telegram. Então, toda sexta eu abro uma caixinha lá e vocês podem colocar os ativos que vocês desejam que sejam vistos aqui nesse vídeo. Falando em Telegram, eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, o grupo do Telegram. Nesta semana que passou, eu trouxe aí duas visões que eu tive aí de mercado e eu quero compartilhar mais isso lá no grupo. Então, a visão mais aí alicerçada, né, nos princípios que eu utilizo. Primeiro, foi este tópico aqui da Local Web, né? Lá no começo da semana eu falava que tinha esse sinal aqui, né, de rompimento no OBV, que basicamente aí para quem gosta desse tipo de indicador é um sinal bem forte de antecipação de um rompimento próximo, né? Então, para quem acompanhou o mercado essa semana, viu aí o movimento que esse ativo fez, né? Tive também aí, coloquei essa visão que eu construí aqui da BTLW3, né? Chamando a atenção lá para o movimento aqui em cima dessa linha, importante linha aí de referência do estocástico, né? Notem como o ativo mostrava aí sinais de sobrevenda, né? Dentro de uma tendência de alta. Foi um ponto aí importante de fundo em outras épocas, né? E agora também a gente poderia esperar, sim, talvez uma movimentação mais forte essa semana desse ativo, que foi também o que aconteceu. Então, bacana, eu achei bem legal esse tipo de postagem. Eu vou tentar seguir com pelo menos uma ou duas postagens desse tipo na semana, tá? Então aqui, voltando para o nosso vídeo, eu quero abrir aqui o Ibovespa com vocês. Como sempre, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, não se esqueçam aí de deixar o like nesse vídeo e também seguir aí o nosso canal aqui no YouTube, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá observar o nosso Ibovespa. Tem também uma coisa bacana nesse vídeo dessa semana. Eu trouxe aqui um estudo de caso. Eu estava escaneando o mercado, eu vi um ativo aí que virou febre há um tempo atrás e agora quase ninguém fala dele, né? Já foi um ativo muito, muito, muito importante para a nossa bolsa. E eu trouxe aí um mini estudo de caso para vocês. Mas primeiro, vamos observar aqui o nosso mercado de uma forma mais macro, pessoal. Está na tela o Ibovespa. E sem segredo, né, pessoal? Sem maiores mudanças, né? O Ibovespa segue dentro daquele cenário que nós já havíamos conversado há 2 semanas, que era esse repique, né? Então, falar agora é fácil, né? Mas, novamente, volte o vídeo aí de 2 semanas atrás, eu já conversava sobre isso com vocês. Ainda vejo o mercado dentro de uma construção aí de uma tendência de baixa mais longa, né? E não tem essa, né? A gente vê muita gente, quando o mercado dá um sinal de venda, já muda de opinião, quando o mercado dá um sinal de compra, já muda de opinião também. Não, agora o mercado é de alta, agora o mercado é de baixa, e fica aí jogando dos dois lados, né? Eu acredito ainda fortemente que o mercado está desenhando sim, um cenário mais corretivo de longo prazo, tá? Essa semana nós tivemos aqui um movimento em que o mercado demonstra uma fraqueza, né? Notem que nós vínhamos aí de um movimento de alta de 3,69 na semana anterior e
E essa semana nós temos um movimento de 0,85 de alta. Notem que o mercado até deixa uma sombra aqui superior, mostrando aí já vendedores entrando aqui no mercado, certo? Também chama atenção o quê? Chama atenção o mercado ter corrigido aqui em cima das médias tanto de 50 quanto a média de 10 períodos. Então, basicamente, pessoal, se essa construção de tendência de baixa estiver mesmo vigente, seria de se esperar na próxima semana o mercado fazendo um movimento mais baixista. Como eu falei para vocês, eu só mudo a minha opinião e volto a ter uma visão mais compradora para o mercado, podemos falar assim, caso o mercado venha aí o Ibovespa romper os 105.400 pontos. Claro que, novamente, como eu cito sempre aqui para vocês, isso não é nenhum fator determinante para compras ou vendas de ações, né? Vocês vão ver mais para frente aí na minha carteira que isso não significa nada. Inclusive, aí diversos ativos essa semana fazendo movimentos de topo histórico, enquanto o Ibovespa está nesse cenário mais fraco. Mas, como sempre, a gente traz o cenário base aí, que é o nosso Ibovespa, como um viés, né? É importante ter esse viés aí do nosso mercado. Então, vamos aguardar na semana que vem. Caso o mercado venha a perder a mínima desse candle aqui, eu vejo aí como uma possibilidade bem grande de o mercado desenhar um cenário de baixa mais forte, né, pessoal? Então, muita atenção na próxima semana, o mercado perdendo aí talvez a mínima do candle desta semana que passou, beleza? Bom, então vamos falar agora aqui do Small. Então, pessoal, dentro do Small, né, que é o nosso índice de Small Caps, nós podemos ainda falar que o mercado continua no mesmo cenário que nós já falamos nas últimas semanas. Então, o mercado, na verdade, nos últimos meses, né? Nós temos um cenário aí de um cenário de consolidação, mercado ainda consolidado desde lá de julho para cá, né? Então, aguardamos aqui dentro do Small a rompimento dessa região para baixo ou para cima. Deixa eu só arrumar essa linha aqui, senão ela fica muito fina, vocês acabam não conseguindo ver no vídeo de vocês. Então aqui nós podemos aguardar então o rompimento, seja dessa região para baixo, né? Que aí se alinharia com o movimento do Ibovespa, ou para cima, né? O fato que agora parece ser mais distante, apesar que eu chamo a atenção que notem que seguindo essa consolidação, o esperado seria o mercado ir tocar essa região lá em cima dentro desse índice. Falando em índice, vamos falar aqui dos índices setoriais. Eu quero começar falando com vocês, novamente aí do IFNC, que ainda continua, né, pessoal? Continua dentro da sua tendência de baixa, continua sendo aí o índice mais fraco do nosso mercado, junto com o índice imobiliário. E até muitas pessoas se animaram aí com o movimento da última semana. Olhem aqui, né, esse candle que o mercado fez seria talvez um candle de reversão, né, dentro dessa tendência de baixa, mas não foi isso que o mercado confirmou nessa semana. Lembrando que para que nós tenhamos aí um sinal sendo aceito, nós dependemos aí da confirmação, e a confirmação se dá com a superação da máxima do candle. Então notem como isso não aconteceu na semana anterior e temos o mercado basicamente fazendo um inside bar essa semana, né? Então, para quem busca um modelo mais arrojado, aí, um modelo um pouco mais arriscado, né? Seria aí plausível uma tomada de posição nessa superação aqui da mínima, né? Com um stopzinho acima dessa máxima desse candle. Então, IFNC ainda muito fraco. Vamos observar aqui o índice de energia, né, o índice setor elétrico, que nós até comentamos na semana passada, né, que isso aqui tinha cara de uma armadilha, né, o mercado cai, né, toca a média de 50 períodos, passa para baixo dela, chamando aqui muitos vendedores, só que aí o mercado faz um candlezinho de alta, começa a colocar em dúvida todo mundo que apostou na venda nesse momento aqui. E aqui o que acontece? Voilá, né, o mercado vem e estopa aqui todo mundo que acionou esse candle de venda. Então, bem clássico esse tipo de movimento. O normal com esse tipo de sistema seria esperado o mercado tomar uma direção mais forte na ponta oposta. Então, frustrando todo mundo que apostou na venda neste candle.
Rapidamente falando aqui do índice industrial, nós temos o rompimento essa semana. Olhem que belo rompimento nós tivemos essa semana, né? O mercado agora, simetricamente, dá aí espaço para a busca lá do topo histórico dentro do índice industrial. Aí dá o segundo índice mais forte nesse momento do nosso mercado. Falando aí do índice de consumo, ainda embolado, né? Nós temos aí o índice de consumo bem parecido com aquele cenário que nós falamos lá do small. Então ainda consolidado, mercado aqui sem nenhuma direção mais clara nesse momento. O índice imobiliário também mostrando muita fraqueza, né? Assim como o índice de financeiro, né? O índice imobiliário aqui mostrando também bastante fraqueza. Então temos o índice financeiro e o índice imobiliário aí sendo os mais fracos nesse momento. E por último, grande destaque do nosso mercado nesse momento, pessoal, são as ações aí ligadas ao índice de materiais básicos, né? O famoso IMAT, né? Notem como neste momento nós temos o quê? Um rompimento, e não é um rompimento qualquer, né? Nós temos aí o rompimento do topo histórico dentro desse índice. Então temos aí uma força muito grande das ações ligadas a esse índice. Principalmente as exportadoras, né, as mineradoras, que são as grandes envolvidas dentro desse índice. Eu chamava a atenção de vocês há alguns meses atrás para o possível movimento aí de apreciação das commodities, né? Nós até chamamos a atenção lá do movimento do ETF chinês, né? Quem se lembra, pessoal? Quem se lembra deste movimento que eu falei para vocês lá há alguns meses já, né? Então a gente falava aqui do movimento aí do MCHI, e aí lá no meio ainda da crise, de todo o crash, a gente falava que esse índice aqui, o ECTF, vinha demonstrando muita força atrelada isso ao mercado chinês, e que isso poderia respingar de alguma forma a escassez do setor aí de commodities, de materiais mais básicos, e que isso seria um grande driver aí para esse tipo de ativo. E notem que esse cenário vem se confirmando, né? Então notem aqui dentro desse ETF, nós temos aí o rompimento do topo, que é o topo também histórico, e nós vemos aí isso se refletindo em diversos ativos ligados ao nosso mercado, né? Principalmente as exportadoras, né? Então, se deu muito bem, se beneficiou quem apostou nesse tipo de cenário, tá? Bom, já que estamos falando aqui dos ETFs de outros países, eu queria chamar a atenção de vocês do EWZ, que é a nossa bolsa aí negociada em dólares, né? Basicamente isso, a grosso modo. Essa semana nós temos aí um candle de baixa, que na verdade testa essa região que foi rompida aqui, né? Então o mercado testando essa região aqui que era suporte e agora é resistência. Bem clássico esse movimento. Mercado aqui sentindo a média de 10 períodos, que já vem apontada para baixo. Então, mercado internacional aqui, né? O nosso mercado cotado em dólares, muito alinhado aí com o movimento do Ibovespa, né? Notem que se nós dermos um zoom aqui no Ibovespa, também podemos falar que o mercado testa essa região que foi rompida aqui na semana do dia 8 de setembro, né? O mercado vem a testar essa região e deixa essa sombrinha aqui mostrando fraqueza também, pessoal. Bom, falando de ETFs, eu queria comentar rapidamente com vocês o ETF do ouro, que essa semana faz um candlezinho de baixa, né? Chama a atenção para mim aqui do ouro, o mercado testando essa zona aqui do estocástico. Notem que nós temos aqui um ponto importante dentro do estocástico. Vamos ver se o mercado respeita. Caso o mercado venha a perder essa mínima marcada aqui, nós devemos ter um movimento aí mais forte de correção dentro do ouro, né? Quando todo mundo estava tão eufórico com esse ativo, nós já conversávamos muito, né, que esse é o tipo de ativo para não tradar, né? Esse é o tipo de ativo para ter em carteira aí uma exposição em um percentual pequeno do patrimônio como reserva de valor. A prata, seguindo aí um contexto também, né, baixista, né, após o mercado não seguir aquela flâmula que nós havíamos desenhado aqui em cima, o mercado vem aí também fazendo um movimento mais baixista, né, na prata. Bom, voltando aqui para a minha lista principal, vamos falar do mercado americano, pessoal. Então, dentro do mercado americano,
S&P essa semana corrigindo, nós temos aí um candle de dúvida, na verdade, né, próximo ao topo histórico, né, seria aí para todo mundo que tem esse tipo de ativo, que deseja operar esse tipo de ativo, claro que aqui no Brasil isso é impossível, né, mas aqui um rompimento dessa região trará mais forças aí para o mercado americano, tendência de alta, a expectativa principal dentro desse ativo é o rompimento do topo anterior, tá? E isso se reflete também no IVVB11, que nós temos aqui basicamente o ETF do S&P negociado aqui no Brasil. Nós temos aí, então, o que, pessoal? Temos aí esse ETF fazendo a sua máxima histórica também, rompendo o topo histórico, né, o topo anterior, e aqui premiando muito aí quem apostou, quem colocou esse tipo de ativo em carteira. Também é outro tipo de ativo que eu não vejo como ativos para trade, né? Eu não vejo um ativo aí propício para trade, mas sim para acumulação, para diversificação de carteira também, né? Então, para exposição ao mercado americano. E aí você pode se perguntar aí como é possível, né, montar uma estratégia para se expor a esse tipo de ativo, e agora, principalmente, na máxima histórica, né? Então, aqui eu vou colocar para vocês, rapidamente, que eu vejo como duas formas inteligentes, aí eu posso falar assim, de se expor a esse tipo de ativo. Primeira, vocês podem adotar o famoso DCA, que é o Dollar Cost Average, que é o quê? Na verdade, pessoal, essa estratégia visa o quê? Visa comprar o ativo todos os meses, certo? Então, basicamente, todos os meses, considerando que você tenha um rendimento mensal, né? Então, você vai alocar um percentual da sua carteira. E aí vai montando aí e equilibrando com relação aos outros ativos que você tem em carteira. Existe também outra compra, outra estratégia que é bem conceituada e também bem famosa, que muita gente gosta, né? Que é o buy the dip, né? Que é comprar no fundo, né? Comprar no fundo. Só que isso é muito relativo, né? Muito subjetivo, né? O que é comprar no fundo, né? Então nós devemos ter uma estratégia também para indicar o que é comprar no fundo, né? O que eu gosto? O que eu gosto? Eu acho que para 99% das pessoas o DCA aqui já é muito útil, né? Comprar e fazendo a média do ativo, independente do preço que ele esteja, você vai ter no preço médio para o longuíssimo prazo. Mas para quem gosta aí de comprar quando o ativo corrigiu, eu gosto muito da estratégia que eu já falei aqui para vocês, do estocástico, né? Que é o que? A gente marcar onde que o ativo fez aqui fundos dentro do estocástico. Deixa eu até colocar esse item para cá de volume, e nós podemos maximizar aí o desenho aqui do estocástico. Calma aí, só apanhando um pouco da ferramenta. Aí. Bom, então aqui nós podemos notar que através do estocástico, aqui nós tivemos fundo dentro desse ETF em várias oportunidades, né? Então, dentro dessa estratégia, o indivíduo iria aí colocar sempre um capital numa conta, numa reserva, né? E aí, quando o ativo chegasse nesse ponto de estocástico, ele iria lá e faria as suas compras. Uma outra estratégia que eu gosto muito é o distanciamento da média. Então, vamos colocar agora, esconder esse estocástico aqui, colocar ele mais para baixo. Seria o que, pessoal? Notem que na linha laranja nós temos o quê? Nós temos a média de 10 períodos. Vamos ver qual foi o fundo máximo marcado por este ETF após o rompimento da média. Então aqui nós tivemos um movimento aí agora do nosso crash, movimento de queda de 18%. Voltando aqui no passado, após esse rompimento aqui, nós tivemos um movimento de queda de 14%. Aqui nós não temos, né, um histórico muito grande, né? Isso no semanal. Então nós podemos presumir o quê? Toda vez que o ativo cair em torno de 10 a 15%, que seria uma média disso, olhem aqui, ó, outro movimento aqui, ó, perdeu a média, o ativo corrige quantos por cento? O ativo corrige aí 17%. Então toda vez que isso acontecer, simplesmente o indivíduo vai lá e compra o ativo, né? Então basicamente ele estaria buscando aí comprar o ativo com um preço, digamos, descontado, né? Requer um pouco mais de prática, requer um pouco mais de paciência também, legal? Bom, falando agora aqui do dólar, nós temos o dólar ainda dentro daquele canal já desenhado, tá? Então não vejo nada a ser feito nesse momento. Para mim, o dólar segue aí esse desenho desse canal já falado por nós. Então aqui seria esperado o dólar buscar a máxima que está lá no topo histórico.
E por último, para terminar aqui a nossa listinha dos ativos da análise macro, falar com vocês aí do índice Nasdaq, que essa semana, diferente lá do S&P, marca uma alta de 3%, mostrando bastante força aí das empresas techs no mercado americano, né? Também dá toda a pinta de buscar a sua máxima histórica. E por último, para terminar, falar aqui do Bitcoin. Bitcoin que vem reduzindo a volatilidade de uma forma bem forte, né, pessoal? Notem como o ativo vem cada vez mais fazendo candles pequenos, né? Bitcoin que já foi no passado um ativo muito volátil, né? Agora notem como ele está mais, digamos, comportado, né? Então temos aí o ativo reduzindo a sua volatilidade. Vamos ver se nós temos alguma direção dentro desse ativo. Essa semana não vejo nada de muito relevante não, tá? Bom, agora que nós falamos aí dos ativos, os principais ativos, né, do mercado, de uma forma geral, a nossa análise macro, eu vou abrir aqui com vocês e vou falar dos ativos que eu tenho em carteira, rapidamente falando, os destaques dessa semana, pessoal. Via Varejo, pessoal. Via Varejo, pessoal. Via Varejo nós temos o que essa semana? Nós temos o ativo fazendo um sinal, que é o quê? Rompimento daquele canalzinho que nós desenhamos aqui, que pode ser interpretado como uma bandeira. Esse rompimento se dá acima da média de 10 períodos, que está aqui marcado em laranja, e aí eu quero fechando acima dessa bandeira, tá? Para quem busca esse tipo de situação, a tomada de posição seria feita aqui nos R$ 19,79. O stop eu não colocaria aqui, eu colocaria aqui embaixo, tá? Respeitando a volatilidade do ativo. E aí seria aqui uma antecipação de um talvez rompimento lá nos R$ 22,51. É um modelo que gera mais sinais falsos, né? É um modelo que gera mais stops, mas aí quem busca esse tipo de sinal estaria sendo premiado aí com uma possível antecipação, que é nada mais, nada menos de 14% até o topo, né? Então chama a atenção Via Varejo, a minha posição segue inalterada. Mais um que chama a atenção foi até o que eu coloquei lá no Telegram, né? Que foi aí a BTOW. BTOW essa semana subindo 4,46%. Temos aqui a média do estocástico, o estocástico cruzando a média para cima. Dá toda a pinta aí também de uma possível marcação de fundo nesse momento dentro deste ativo, como foi lá no passado. Então, bem relevante esse tipo de sinal. Eu não uso esse tipo de sinal para operar, mas chama bastante atenção esse tipo de movimento, tá? Quero falar com vocês aqui essa semana de Camil, pessoal. Camil também me chamou a atenção, fazendo um movimento aí de alta de 1%, mas chama a atenção de Camil o quê? Por esse movimento que nós tivemos na semana anterior, principalmente olhando o diário, era esperada aí uma correção mais forte, né, de Camil. E o mercado até tentou fazer essa correção. No dia 13, olha como o mercado faz mais um candle de baixa aqui, mas aí já voltou a força compradora, né? Nós tivemos aí no próximo dia uma alta de 5%, então mostrando aí a força dos compradores dentro desse ativo, né? Então aí segue muito forte a Camil, segue bastante forte esse ativo, né? Sendo um dos grandes destaques da minha carteira, mas acho que o principal destaque até o momento é a Local Web, pessoal. Local Web. Muitos vão falar que é bolha, muitos vão falar que é um ativo insano aí, né? Mas a Local Web agora, essa semana, rompe o seu topo anterior com um movimento de alta de 10%. O que nós falamos tanto aqui nesse canal, né? Já dava muitos sinais disso, né? Nós tínhamos o ABV sinalizando, nós tínhamos aí também o ativo sendo um dos mais fortes do mercado. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Provavelmente, se tudo correr como esperado, nós devemos ter aí em Local Web um movimento bem forte, todo o rompimento que esse ativo faz, ele acaba engatando aí uma nova tendência de alta. Vamos ver nas próximas semanas. Para quem não tem esse tipo de posição, eu vejo muito esticado esse movimento. Nós saímos lá desse fundo que está aqui embaixo até o ponto atual, nós temos um movimento de 24%, o que eu acho bem exagerado para um possível stop, né? Então não vejo agora como um ponto plausível para uma nova compra em Local Web.
Outro ativo que também aí chama a atenção da galera e gerando aí muito comentário é a VEG, pessoal. VEG que nós fizemos aqui a compra lá nesse momento, aqui lá embaixo, lá nos R$ 46, né? Lá ainda na recuperação aí do crash, antes do topo histórico. E aí VEG mostrando que ativo dentro de uma tendência forte, topos não servem para nada, né? Servem para serem rompidos, né? E aí foi o que aconteceu em VEG. Nós tivemos o rompimento do topo histórico, o papel não deu nem bola para isso, né? E segue aí a sua fortíssima tendência de alta. E eu fiz uma nova compra de VEG aqui nesse ponto branco, também aí recompensado o risco até então. Essa semana a VEG subindo 6,7%. O que mais me chamou a atenção na minha carteira essa semana? Assim, não dá para não falar, né? Magazine Luiza, pessoal. MGLU3. Mais uma semana de alta. Mais uma semana com 5% de alta. Mais uma semana renovando máxima histórica. Que força desse ativo. Que baita força, né? É a principal valorização da minha carteira nesse momento, e também o ativo com mais peso na minha carteira nesse momento é a Magazine Luiza. Eu não vejo pontos para compra nesse momento. Para mim, o disco voador já se foi, né? Já foi o ponto de compra ideal dentro desse ativo. Agora, para quem está de fora, o ideal seria esperar um pullback, o mercado voltar e corrigir aqui em cima do topo anterior, para uma nova compra dentro de Magazine Luiza. Nesse momento aí, só observar mesmo a movimentação. E eu quero falar com vocês agora aqui dos dois últimos ativos. Não vou falar de todos os ativos da minha carteira, porque tem ativos aqui que não fizeram nenhum movimento demais, né? Por exemplo, Chu, nada demais essa semana. A própria Kepler ainda corrigindo. Sinqia, nada demais essa semana também. Quero chamar a atenção de vocês aqui de quem, pessoal? Quero chamar a atenção de vocês de Cogna, né? Cogna. Que baita euforia que esse ativo teve, né? Muita gente aí falando de Cogna, é tanto. E o mercado aí, pessoa física, principalmente comprando a rodo esse ativo. Eu falando lá para vocês, pessoal, Cogna tá dando sinal de venda, né? Tá dando sinal de venda. E olha, essa semana, essa venda aí fluindo muito bem. Temos aí uma queda de 8% essa semana em Cogna, né? Graficamente falando, o ativo perde essa zona aqui de... Deixa eu tirar ali que eu quero deixar marcado ali. Opa, aqui. Graficamente falando, o ativo essa semana perde essa zona aqui, que era a zona de suporte, que foi testada aí por 2 semanas, abrindo espaço aqui para onde? Lá para os R$ 3,97. Então segue a venda em Cogna. Esse momento nós temos a venda colocada no ponto inicial, né? Então, meu start de venda foi aqui nessa linha vermelha que vocês estão vendo, nessa linha aqui. Eu vou poder ajustar o stop para essa mínima. É uma venda que flui com mais de 15% de ganho neste momento, né? Acho que é esse, né, o ativo. Também temos aqui a CVC também essa semana caindo. Não, na CVC não fez um movimento tão forte semana. CVC, nada demais. Se perder essa mínima aqui na barra branca, teremos aí um novo movimento mais forte de venda em CVC. Então, acho que é isso, né, dos ativos em carteira. O que eu tenho para falar é isso. Falar do meu estudo de caso, pessoal. Quase esquecendo dele. Então, vamos falar de quem? Eu quero falar com vocês aqui de uma empresa que já foi muito popular na bolsa, que é a Paranapanema, né? Empresa famosa, já foi conhecida aí no mercado, as pessoas comentando muito em um tempo atrás dela. Eu vou abrir no Profit Chart porque no TradeView ele não aparece o histórico completo do gráfico, pessoal. E esse ativo, pessoal? E esse ativo aqui? O que podemos falar de Paranapanema e o que podemos aprender com esse ativo? Acho que o mais importante de olhar o passado é aprender com os sinais que o mercado nos dá, né? O mercado não se repete, né? A história não se repete, mas ela rima, né? Ela rima. E nós temos o quê? Nós temos dentro desse ativo o que nós podemos destacar e o que eu gostaria de falar com vocês. A grosso modo, pessoal, o que chama a atenção de vocês dentro desse ativo? Primeiro modo, o que me chama a atenção aqui, dentro desse momento aqui, nós tivemos uma baita de uma tendência de alta, ok? E depois de lá para cá, nós tivemos uma baita tendência de baixa. Ou seja, pessoal, ou seja, dentro do modelo que eu tenho, dentro do modelo que eu opero,
Aqui compras seriam buscadas, né? E após o mercado dar sinais aí de deterioração, as vendas seriam o único caminho a ser tomado dentro desse ativo. E por que eu trouxe ele como estudo de caso para vocês? Voltando lá para o TradeView, que acho que agora dá para falar por aqui. Pessoal, não parece, mas esse tipo de ativo já tomou dinheiro de muita gente. Já tomou dinheiro de muita gente. E por que eu falo isso? Esse ativo já foi o ativo da moda. Então, aqui no passado, quando era um dos principais ativos da Bolsa, tá? Entre os anos de 1980 até mais ou menos ali 1990, anos 2000, era um dos principais ativos da nossa Bolsa, um dos mais líquidos ativos da nossa Bolsa. E virou isso, né? E virou isso. Grosso modo falando, desde o topo até aqui, nós temos uma depreciação de 95% do capital. Isso de quem estava comprado lá e simplesmente falou que não, essa ação é para o longo prazo, né? Essa ação é para o longo prazo. Só que o que mais me incomoda e o que mais me deixa meio puto no mercado é o quê? Basicamente, de tempos em tempos, esse tipo de ativo vira aí meio que o ativo famoso do mercado. As pessoas começam a comprar achando que aqui era um fundo, aqui era um fundo, e aqui talvez era um fundo. Tá? Só muda o nome, pessoal. Vocês vão procurar aí na internet, vocês vão ver aí outros ativos nesse momento atual com essa mesma configuração. As pessoas saindo desesperadas, achando que é o fundo do mercado e fazendo o famoso preço médio, que é o quê? É quando o indivíduo sai comprando o ativo e caiu, ele compra mais, né? Então ele tem a ilusão na cabeça dele que ele vai comprar esse ativo fazendo preço médio e quando o ativo subir ele vai ter lucro, né? Só que olhem isso aqui, pessoal. Olhem isso aqui. Quem comprou aqui, nesse ponto, achando que era um fundo de mercado, perdeu 68%. Quem comprou aqui, perdeu 52%. Tá? Tenham muito cuidado com esse tipo de estratégia. Tenham muito cuidado com esse tipo de estratégia. Respeitem o capital de vocês. Respeitem o patrimônio de vocês, pessoal. Eu não entendo como uma pessoa que trabalha o dia inteiro, uma pessoa que se esforça para melhorar, para ter promoções, para melhorar a empresa, para ter mais lucro, pega simplesmente o capital que foi suado para conseguir e vem e enfia numa empresa como essa, em uma tendência forte, sólida, de baixa. Eu não entendo como isso pode ser feito. Simplesmente eu não entendo. Outro ponto que eu queria falar com vocês, e aqui demonstra muito isso, que eu chamei a atenção de vocês no mercado, que é o quê? Os famosos rallies de bear market, né? Então, mesmo quando um ativo está dentro de uma tendência de baixa de longuíssimo prazo, pessoal, nós temos movimentos como esse daqui, ó. Aqui, ó. Tá? Era uma tendência de baixa? Era uma tendência de baixa. Do fundo daqui até o topo, esse ativo se valorizou 180%. Mesmo dentro de um mercado de baixa, nós temos um movimento como esse, que pega o quê? Pega todo mundo que estava apostando na venda, que estava se alocando, se alavancando, vendendo esse ativo, nesse momento aqui, ó, e pega nesse ponto de venda aqui, o ativo sobe 200%, estopando ou mesmo quebrando a conta de muita gente que estava apostando na venda. Notem como sempre falo para vocês que os cenários de venda não são fáceis, não é trivial vender, pessoal. Olhem aqui, ó, mais um rally de bear market, né? O mercado aí subindo nesse ponto aqui, cerca de quantos por cento? Olhem lá, o mercado subindo 120%. Então, mesmo que o ativo seja uma baita tendência de baixa, nós temos movimentos como esse. Então, por isso que eu falo para vocês, cuidado com as vendas também, tá? E aqui nós temos também o que é euforia, né? As pessoas acreditando que esse tipo de movimento aqui é uma volta do papel, que o ativo aí vai voltar para os momentos áureos, né? Acabam saindo comprando esse tipo de ativo e o pior, não estopam, né? E é uma compra feita aqui nesse movimento de alta, vira simplesmente sócio de uma empresa como essa daqui, tá? Cuidado, pessoal, cuidado com esse tipo de movimento. Isso, o estudo de caso é em Paranapanema.
mas se vocês pegarem em outros diversos ativos nesse momento no mercado, nós temos a mesma narrativa. As pessoas comentando, as pessoas falando do ativo, que está fazendo preço médio, que é importante reduzir o preço médio, que uma hora a empresa volta, que vai voltar aos 40, 50, 70. Cuidado, pessoal. Cuidado com esse tipo de filosofia. Muito cuidado. Bom, então segue aqui o alerta de Paranapanema. Então vamos falar agora aqui dos destaques. Esta semana eu não vejo nada de muito relevante, pessoal. Sinceramente, eu não vejo nada de muito assim, esse é o ativo que não deve ser perdido na próxima semana. Eu continuo observando links, tá? Eu continuo observando links, a mesma situação. Rompimento de topo histórico, fundo marcado aqui nos R$ 33,79. Vale a pena falar de Local Web. Local Web, pessoal. Local Web não, desculpa. Locamérica. Locamérica é um ativo que está meio atrasado entre os seus pares, né? Nós tivemos uma movimentação bem forte de Rente 3, que a Localiza, olha, a Localiza subindo essa semana 6%, já em máxima histórica, enquanto a Locamérica está aí ainda testando para ver se rompe o seu topo histórico. Então aqui, acho que é um dos ativos mais legais nesse momento do mercado, é a própria da Elican, tá? Sem dúvida, acho que a Elican, acho que vale a pena aí observar a Elican. Usiminas, eu já falei para vocês que não gosto de posições de longo prazo dentro desse tipo de ativo, mas olha lá, pessoal, temos aqui em Usiminas o ativo próximo de rompimento de topo, tá? Aqui um stop nos 9,77 e rompimento nos 11,82, tá? Até um pouquinho mais ajustado aqui, dá para falar aí no rompimento nos R$ 11,67. Não é o tipo de posição que eu gosto, mas chama a atenção sim os Minas. E dá para falar também de Detex, né? Duratex, né? Duratex nós havíamos falado nas últimas semanas. Essa semana fazendo aí uma barrinha bem pequena, né? Olhem aqui, uma barra bem minúscula. Opa, calma aí que eu fiz errado. Aqui, pessoal, olha uma barra bem fina, bem minúscula. Aqui dá a impressão de poder ser uma barra única que será ignorada caso o mercado acione essa máxima nos R$ 21,08. Aqui sim, talvez faria sentido uma tomada de posição dentro de Duratex. É isso. Acho que de ativos que me chamam a atenção essa semana é isso. Deixa eu olhar aqui a IRB. Semana nada, né? Mais uma queda, 5%. Nada essa semana demais. Dentro aqui de Alpa 4, nós temos, olha lá, que a gente falou desse rompimento Alpa 4, Alpa 4 e aos poucos o ativo vai aí subindo, né? Vai aí fazendo novas máximas, né? 3,68% de alta essa semana. Também foi um ativo que a gente falou bastante aqui no vídeo, né? Então é isso, pessoal. Eu quero agora, para encerrar o nosso vídeo, eu vou trazer aqui para vocês os ativos que vocês pediram lá no grupo do Telegram. Então, tem uma lista bem grandinha aqui. Então, vamos começar falando aqui de Coelce, né? Coelce, que é um ativo bem de pouca liquidez, porém é uma das tendências mais bonitas do Ibovespa no longuíssimo prazo, né? Esse ativo saindo lá dos 50 centavos, hoje batendo aí os seus R$60 praticamente, né? Tá aqui no preço dos R$60. Uma valorização absurda, num gráfico muito bonito de Coelce. O grande problema desse tipo de ativo é a baixíssima liquidez. Olhem aqui no gráfico aqui embaixo, né? A pouca liquidez também pode ser vista aqui no TradeView. Deixa eu esticar essa barra para cá que eu mostro para vocês. Aqui, ó. Olhem, não vai dar para ver. Não vai dar para ver. Mas, basicamente, o volume desse ativo é muito baixo, né, pessoal? Nós temos aí um volume mínimo, né? Um volume bem inexpressivo. Então, para trades, tipo de ativo não é recomendado, tá? Não é recomendado. Ele sempre é um ativo que fica fora das minhas listas de trade por causa da sua liquidez. Mas, falando em tendências e acumulação, para quem tem esse ativo a longo prazo, eu não faria questão de procurar sair tão rapidamente desse tipo de ativo não, tá? Inclusive aqui classicamente falando,
Temos o ativo aqui testando a média de 50 períodos e essa semana já acionando esse candle. Eu operei por muito tempo, pessoal, esse tipo de sinal. Que basicamente é o que? Nós temos os zigue-zagues, né? O ativo vem em cima da média de 50 períodos, deixa um candle comprador. O start é no acionamento da máxima do candle com stop na mínima do candle, né? Já fiz muito isso daqui, tá? Esse tipo de sinal. Acho que eu passei uns 3 anos operando esse tipo de sinal. É um sinal bem assertivo, principalmente em um ativo em tendência de alta, né? Em um ativo com uma forte tendência de alta. Então, notem também aqui que vale a pena observar o estocástico, né, dentro desse ativo. Um ponto importante, dentro de uma tendência de alta, um cenário bem bacana aí em Coelce. O grande problema é que não tem liquidez, tá? Então, muita atenção com as posições dentro desse tipo de ativo. Outro ativo que foi pedido aí por vocês foi a Cezan, né? A Cosan, né? Cosan tem um cenário parecido também, até mesmo parecido lá com a Coelce, né? Então, quem pediu isso deve estar de olho nisso aqui, ó. Estocástico na mínima, tá? Mostrando aí muita sobrevenda, tá? Por esse argumento aqui, nós temos o teste da média de 50 períodos. Se eu fosse operar esse tipo de modelo, eu colocaria um start de compra aqui nos R$ 71,00, com o stopzinho aqui nos R$ 65,91, tá? Buscando aí talvez toda uma movimentação como essa daqui, ó, nota que estocástico nesse fundo aqui, ó. Quem alocou risco aqui conduziu a operação até a máxima do estocástico. Então, pegando daqui até a máxima, nós tivemos um movimento aí de 40% de alta. Então, faz bastante sentido sim, pessoal, tá? Faz bastante sentido. É um ativo que está bem bacana para essa semana. Não é o tipo de modelo que eu opero, mas sim, não é de todo errado não, tá? Login, como eu já falei para vocês, já foi um dos grandes ativos da minha carteira. Durante essa movimentação aqui, eu tenho uma posição pequena ainda dentro desse ativo que eu vou carregar agora para o longuíssimo prazo. É uma posição que não me gerou custo algum, tá? Então eu não observo mais o ativo para nessas movimentações. Porém, pessoal, aqui, diferente de... O que tem de diferente entre Coelce e Cezan, e Cosan, né? E Login. E mesma situação do estocástico aqui em Login nós temos também. Só que, diferente desses ativos, os ativos ainda estão em uma tendência de alta, né? Enquanto o Login está em uma tendência... Poderíamos até falar em uma tendência indefinida? Sim, poderíamos, mas as médias apontando para baixo, objetivamente falando, eu vejo o ativo como uma tendência de queda, tá? Então, eu não executaria esse tipo de operação, esse tipo de modelo dentro desse ativo. Em Cosan sim, em Coelce sim, mas em Login não, tá? TOTUS é um ativo da carteira, eu não chamei atenção essa semana de TOTUS, mas ele está aqui, né? TOTUS, pessoal, TOTUS chegou a quase dar stop, essa semana sobe 7%. Vejo essa consolidação aqui, com esse movimento da semana, dá toda a pinta talvez de um próximo rompimento na próxima semana, tá? Então aqui eu observaria este rompimento em TOTUS, tá? Stop, seria um stop aí de cerca de quantos por cento? Um stop aí de 12%, não é nada demais, né? Dentro desse ativo aqui, valeria a pena sim observar para a próxima semana. Vocês pediram também aí a Light, que é um ativo muito bagunçado, né? Eu vejo um ativo bem errático. Não gosto de Light. Para mim, na minha opinião, Light, eu vejo Light desde lá de 2014 até aqui em um imenso retângulo, tá? Eu vejo Light num desenho como esse. Ou seja, pessoal, Light é uma boa opção para um trade aqui, ou para uma venda aqui. Nesse momento, estamos no meio do caminho, não vejo nada de muito relevante em Light, tá? Tenda, diferente dos setores de construção civil, ainda continua dentro de uma tendência de alta, tá? Continua aí fazendo zigue-zagues ascendentes, mesmo com esse crash aqui o ativo se recupera, tá?
temos o mesmo cenário, olha, vários ativos fazendo o mesmo setup, né? A mesma estratégia aqui, ó, que foi lá em Coelce e Cosan. Em Tenda nós temos a mesma coisa. Isso dá o quê, pessoal? Isso dá uma força para o mercado. Caso esses setups sejam confirmados, nós devemos ter aí o mercado fazendo novas máximas, tá? Olhem lá, também aqui em Tenda, quem operou por esse tipo de modelo já foi acionado uma compra. O stop, ao meu ver, deveria estar colocado lá nos R$ 26. A entrada foi aqui. Eu conduziria o ativo aí pelo menos até o próximo topo nos R$ 35, tá? Também faz sentido esse tipo de condução. Sula 11, que é a Sul América em uma tendência de baixa. Ao meu ver aqui até pé de venda, se o mercado perder essa região aqui novamente, tá? Ó, o mercado chegou a violar essa região, não conseguiu perder. Caso o mercado venha a perder aqui, até pedirão a venda. O problema dessa venda, pessoal, é o quê? Estamos próximos aqui a outra região importante de suporte, né? Então nós não temos aí uma longa assimetria aberta dentro desse tipo de ativo, tá? Aí seria um alvo de 9%, com stop aí de 9%. Então eu não vejo, não me atrai esse tipo de posição. Fleury, eu não sei quando eu desenhei esse canal em Fleury, mas ele parece que está sendo respeitado pelo mercado, né? Ó, olhem lá. Faz tempo que eu desenhei esse canal, acho. Não lembro quando foi não, mas olhem aqui, pessoal. O mercado respeita aqui esse candle dessa semana aqui, ó, deixa nessa semana um candlezinho de dúvida, tá? Que acionou todo mundo que está operando esse tipo de canal. Aqui a condução seria até a linha de referência de alta aqui desse canal. Bem bonito esse ativo, tá? Bem legal. Nós temos o topo histórico aqui próximo, né? Então também tem ele aqui como resistência dentro de Fleury. Fleury que deu uma embolada, né? Vinha uma forte alta, principalmente aqui nos anos de 2016 até 2017. Eu não peguei essa valorização em Fleury na época, não peguei, mas foi uma valorização bem bacana, uma valorização aí de 300%. Eu não peguei essa valorização, mas passou, né? Meio que passou. Fez uma nova máxima aqui, agora tá aqui meio que não vai, né? Não vejo nada de tão relevante aqui em Fleury. Ambev, né, pessoal? Ambev também seguindo dentro desse canal, esse canalzinho aí. Chegou a subir na semana passada 8%, na semana caiu aí cerca de 2%. Então, bem bolada a Ambev, dentro de uma tendência de baixa. Bem longa tendência de baixa, né? Não vejo nada a ser feito. Para mim, o mais plausível nesse momento seria esse canal mesmo aqui. Quem está apostando nesse tipo de movimentação seria um único argumento de compra, de trade, nesse caso, em Ambev, tá? Diferente de uma alocação aí de quem acredita na empresa, acredita nos fundamentos, que essa empresa é sólida e que vai ser para sempre assim, que nunca vai ter um concorrente à altura, né? Que a Heineken não vai fazer frente às operações dela aqui, né? E não vai tomar mais espaço de mercado de Ambev. Faz sentido aí a alocação de longo prazo. Para trade, esse seria o cenário que eu vejo aí como talvez o cenário mais adequado nesse momento. Aqui nós vamos falar agora, vocês pediram PTBL, PTBL segue muito bacana, né? PTBL segue aí porreta, como diria o pessoal lá da Bahia, né? PTBL, nós falamos aqui desse possível rompimento, eu aqui fui bem conservador e não quis fazer essa operação porque estava bem próxima do topo histórico, olha lá. Nós tivemos uma distância de 14% para um stop aqui de 12%, não é o tipo de coisa que me atrai, mas aqui nós temos o mercado sentindo topo histórico, bem clássico aqui, né? O mercado sente essa região. Seria que, ao meu ver, o ideal seria o mercado fazer na próxima semana, nas próximas 2 semanas, eu poderia dizer assim, movimentação assim, um candlezinho aqui, e aí depois, depois um movimento como esse daqui, ó, um movimento mais forte, um rompimento aí sim, né? Aí chamaria atenção a PTBL, né? Mas vale a pena aí o destaque, vale a pena o acompanhamento dentro desse ativo. Vocês pediram Magazine Luiza, a gente já comentou. Raia Drogasil, também sentindo topo histórico, né? Olhem lá, esse desenho acho que foi feito até na semana anterior. O mercado sente topo histórico.
Agora, esperado seria o quê? Seria uma correção também aqui, e uma correção aqui para a confirmação desse rompimento, né? O problema é que, sei lá se vai acontecer isso, tá? Raia Drogasil está muito forte, muito forte. Não sei se vai acontecer esse cenário tão ideal assim para essa tomada de posição em Raia Drogasil. Aqui a GPC Participações, né? A General Shopping, se eu não me engano, né? Esse ativo. É um ativo também cotado em baixíssimo volume, né? Um volume bem pequeno de movimentação. Uma movimentação forte de alta, é verdade, né? Temos aqui desde então uma alta de 400%. Daqui para cá uma alta de 200%, né? Então um ativo com movimentação bem relevante. O problema é que eu até chamei a atenção em outro vídeo de vocês, pessoal, desse ativo aqui, que olhem como o ativo é traiçoeiro, né, nesse tipo de movimento. Olha aqui no passado, o que temos? O ativo vem, sai lá do nada, faz uma movimentação de alta de 300%. Após o topo, corrige e entra em uma tendência de baixa. Aí vamos para o futuro novamente, temos aqui, novamente, o ativo bem discreto, não fazendo nada demais. O ativo faz uma puta movimentação de alta de quase 400%. Ok, mesma coisa. E aí nós temos o que? Aqui, olhem novamente, o ativo aqui faz uma movimentação de alta de 600%, corrige, tendência de baixa. Temos o que agora nesse momento? O ativo fez aqui essa movimentação de alta, 200%, corrigiu 60%, mais uma movimentação de alta de 500%. Cara, é difícil, né? Difícil, né? Ativo com um comportamento aí bem sacana, na verdade, bem sacana. Um que fez uma movimentação bizarra como essa, eu acho que foi o ano passado, foi a própria Domo, né? A DMMO3, acho que é isso mesmo. Olha isso aqui, pessoal. O ativo faz uma mega movimentação de alta e aí depois devolve tudo, né? Um dos movimentos mais bizarros que eu já vi do mercado foi esse ativo aqui. Voltando lá para a GPC, né? Não me atrai. Eu não vou montar posições desse tipo de ativo, pelo menos neste momento. Mas para quem deseja tradear esse tipo de ativo, seria um stop aqui nos R$15, com uma compra nos 21. Temos então um stop de cerca de 30%. Aí a pessoa estaria, ao meu ver, buscando uma movimentação como essa, né? Para justificar um stop como esse, tá? Essa é a minha visão sobre esse ativo. Aqui temos a Forjas Taurus deixando também um candlezinho de retomada, próximo ao topo, que foi esse topo da linha branca, né? Nós temos aqui, dessa marca para cá, um stop aí seria de uns 20%. O problema é que nós temos a máxima histórica, que é bem próxima também do ativo, então eu não vejo nada a ser feito nesse momento. Eu espero a definição desse rompimento aqui, desse topo nos R$11,86, para aí sim olhar o ativo com mais carinho, tá? Vamos falar agora de JHSF. Dentro do prazo semanal, JHSF passa para cima da média de 10 períodos, né, pessoal? Então nós temos aí uma possível recuperação. Talvez esse ponto aqui seja assim um fundo em JHSF para uma nova perna de alta. Eu não tenho esse ativo dentro do prazo de position, mas eu tenho aí no prazo diário. Eu sigo aqui comprado em JHSF, basicamente essa perninha aqui de alta foi onde eu startei minha operação aí dentro do setup do mercado diário, tá? Dentro do prazo aqui de position, não seria de todo errado uma tomada de posição nos 8,24 com o stop, eu coloquei o stop aqui nos R$6,88, né? Stop bem relevante, né? Stop aí de 20%, nós temos aí para um próximo topo 24%. Então, até faz algum sentido essa relação risco-retorno. B3SA3 segue congestionada aqui, corrigindo praticamente em cima da região que foi topo anterior rompido, né? Nenhum sinal de compra nesse momento. Não vejo nada demais a ser feito aqui em BE3. Não, olha aqui. Sim. Temos o quê? Para quem gosta,
Estocástico, pessoal. Olhem onde está a mínima de B3SA3. Estão vendo aqui embaixo? Chama atenção, tá? Dentro de uma tendência de alta, dentro de uma sólida tendência de alta, estocástico na mínima aqui, cara, aqui por esse modelo valeria um trade. Onde seria a tomada de posição, ao meu ver, dentro desse trade? Seria na superação da máxima do candle dessa semana, tá? Essa seria a posição a ser tomada em B3SA3, ao meu ver, dentro do que eu entendo de mercado, tá? Então, faz sentido. Faz sentido sim. Qualicorp. Qualicorp, mais uma que vocês pediram. Qualicorp, pessoal. Qualicorp é um ativo bem também forte, viu? Já deu bastante alegria para quem opera tendências. Olhem aqui, ó. Qualicorp, 200% de alta. Qualicorp, 300% de alta. Qualicorp no passado também aqui, ó. 80% de alta. O grande problema de Qualicorp é que os movimentos também de queda são bem fortes, né? Então, Qualicorp costuma ser um ativo bem direcional. Gozado que nos prazos de curto prazo nós não temos esse setup funcionando tão bem, mas o semanal chama atenção essa direcionalidade. Ou seja, para quem está vendo isso e busca esse tipo de movimentação, aqui Qualicorp tem um rompimento aqui a ser tomado nos R$35, tá? R$35 faria sentido uma tomada de posição em Qualicorp. Trishu também foi outro ativo que foi um dos grandes destaques da minha carteira ano passado, Trishu. Pegando quase essa movimentação toda aqui, ó, desde os 3, acho que a minha tomada foi nos R$3,90, cara. Fiquei aqui, Trishu praticamente foi um ganho de 300% em Trishu, que foi reduzido com crash, né? Trishu deu bastante alegria no ano passado. Esse ano eu vejo, assim como todo o segmento, as empresas da construção civil com dificuldades, tá? Aqui nós temos o ativo zigue-zagueando em cima das médias, né? Mostrando mais dificuldade para onde ir, tá? Então, nesse momento, não vejo nada de ser feito em Trishu nessa situação, tá, pessoal? Não vejo nada. Se eu estivesse com o stop ainda de Trishu, eu colocaria meu stop aqui, ó, nessa mínima aqui, ó, onde eu coloquei meu stop. E chegamos quase ao final aqui, PetroRio. PetroRio, vocês sabem que também é um ativo que eu opero pelo gráfico diário, né? As operações de trend following de longo prazo, onde eu fico sempre comprado ou vendido dentro do ativo. No prazo semanal nós não temos nada demais. PetroRio deu sinal de venda essa semana. Deu sinal de venda PetroRio essa semana. Estou vendido em PetroRio. Dá uma cara de consolidação aqui, PetroRio. É o que eu tô achando, tá? Olha aqui, ó, PetroRio. Dá uma carinha de consolidação no gráfico diário. Dentro do gráfico semanal, não vejo nada aqui nesse momento a ser feito. E por último, já falamos aqui, vocês pediram também a Eternit. Eu falei de Eternit? Não falei de Eternit, né, pessoal? Não falei de Eternit, mas Diosanto. Eternit foi o principal ativo da minha carteira, né, essa semana. Principal valorização da minha carteira essa semana foi a Eternit, tomada de posição aqui embaixo, nos R$6, paulada de mercado, né? Paulada bem forte. Resta saber se não vai ser um trap isso aqui, né? Não vai ser uma armadilha, né? Eternit também é um ativo bem sacaninha, né? Que faz movimentações aí assim, desse jeito, ó, de 150% e depois devolve tudo, né? Vamos ver se essa alta é uma alta aí verdadeira, né? Vamos acompanhar as próximas semanas. Temos volume, né? Dos dois movimentações de alta de rompimento aqui, tivemos volume acima da média. Então, movimentação bem bonita, né? De Eternit. Próximo ponto importante de resistência seria só lá nos R$11, tá? Então, temos ainda um espaço aí para Eternit prosseguir, né? Temos aí mais uma alta de talvez 22% até a sua outra máxima, né? Bem forte o ativo, destacaço da semana aí, Eternit, mas eu ainda olho com aquele olho aí meio ainda assim, meio desconfiado, sabe? Quando você olha ali, mas meio não acreditando, eu não sei não. Eternit não é um ativo que inspira tanta confiança assim, né? Mas, como eu sempre falo para vocês, todos os vídeos,
nós sempre não vamos achar nada do mercado, né? Eu acho isso de Eternity, mas pouco importa o que eu acho, né? Nós vamos reagir ao sinal dado pelo mercado. Então, se o ativo está demonstrando compra, nós vamos comprar. Se está demonstrando venda, vamos vender. E o que eu acho, pessoal, serve só como viés. Nada mais que isso. Então, eu espero que eu esteja errado com o meu viés e que a Eternity vá lá para os seus R$ 15, né? Quem sabe, né? Mas ainda estou com a pulga atrás da orelha em Eternity, apesar de ter comprado aqui nesse ponto, nesse rompimento dos R$ 6,66. A condução aqui de Eternity na próxima semana, vamos ver se dá para colocar o stop já no 0 a 0. Isso também tira aí praticamente boa parte do risco da operação. E é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Como sempre, se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de seguir o canal e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que tem interesse, tá? Vamos aí construir uma visão de longo prazo sólida, uma visão mais fundamentada, com o pé no chão, para ser investidores para toda a vida, né, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima semana.